Muito boa tarde, aqui é o pastor Teófilo Carcli, fazendo mais uma transmissão ao vivo, diretamente de Curitiba, para darmos continuidade na série que estamos ministrando, falando de escatologia atualizada. Hoje já vamos no capítulo 13, onde vamos estudar, aprender e compartilhar conhecimento aqui sobre as duas bestas do Apocalipse. Você é o meu convidado especial para estar comigo nestes próximos minutos, aonde de maneira muito caprichada, de maneira muito abençoada, queremos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Você pode também ver nossas videoaulas que já estão ali no nosso canal no YouTube. O canal se chama TV Carcli. O T é de Teófilo e o V é de Vinícius e Carcli é o meu sobrenome. Então são 16 horas, 11 minutos ao vivo aqui diretamente de Curitiba para compartilhar mais uma palavra do Senhor. Eu quero fazer então leitura nesse momento aqui do capítulo 13 de Apocalipse. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e aos grandes, aos ricos e aos pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de homem, ora, esse número é 666. Acabei de ler então Apocalipse, todo o capítulo 13.
com os seus 18 versículos. E agora então vamos entrar, como sempre tenho feito, nas explicações, expressões por expressões. Não é tão detalhado, não é palavra por palavra, porque o tempo seria muito extenso para fazer assim, mas a gente faz destacar palavras e expressões que merecem uma explicação, tá certo? Então, se você ficar comigo até o final, no final desta videoaula, estarei orando por você e você vai receber a bênção do Senhor. Só deixa eu escrever um negócio aqui e já vamos começar a comentar. Eu estou aqui na frente do meu notebook, onde todo esse material que vou falar está escrito. E no final do curso, no final das videoaulas, lá pelo capítulo 22 de Apocalipse, nós estaremos disponibilizando esses textos que foram preparados com muito carinho para... Eu sinto assim a necessidade de escrever, porque quando você faz uma pesquisa na internet a respeito de qualquer capítulo, você vai ficar assustado com o que vai encontrar ali. Tem uma linha que domina e não é a linha que eu estou ensinando. E a linha que eu estou ensinando tem muita pouca informação a respeito de todos os capítulos. Mas graças ao Senhor, a gente consegue de igual maneira preparar um material de excelência para a glória do Senhor. Neste capítulo, então, nós vamos saber quem são essas duas bestas, tá? A primeira que emergiu, que saiu do mar, e a segunda que vai emergir da terra. Aqui o capítulo 13 e o capítulo 14 é o coração do livro de Apocalipse, tá certo? Muitos querem ver nestas duas bestas apenas o poder político e o poder religioso, e ainda já como algo acontecido, como algo histórico. Mas nós veremos aqui nessas duas bestas o anticristo e o falso profeta. O objetivo do nosso estudo não é condenar ou difamar alguma pessoa ou alguma organização religiosa que ensine diferente do que eu estou ensinando. Mas volto a dizer, tem muito ensinamento totalmente diferente do que eu estou colocando aqui para vocês nesses vídeos durante esse mês de agosto. Analisando as correntes de interpretação na internet, a maioria tem uma interpretação parecida, ou seja, quase todo mundo vai por uma mesma linha, dizendo que há muitos fatos históricos aqui dos eventos que seguem até o capítulo 14, que a igreja passará pela grande tribulação, enfim. Nós não queremos causar polêmica, mas queremos ensinar a verdade. Vamos começar então a falar da primeira besta que emerge do mar. Já de imediato quero dizer que essa besta que emerge, que sai do mar, é o anticristo. Vou ler aqui novamente o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha que imagem espantosa. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Antes de começar aqui a live, eu disparei para todos os meus contatos no WhatsApp, através de uma transmissão, a capa desse vídeo com a ilustração ali dessa besta com essas 7 cabeças. E eu já venho explicando em outras aulas e quero dar uma recapitulada aqui a respeito dessas cabeças, a respeito desses chifres, tá certo? Aqui, essa besta que emerge do mar, que ela sai do mar, o mar, aqui no livro de Apocalipse, representam as nações, como a gente pode ver no capítulo 17 e 15, e também a areia do mar, ela representa também as nações. E isso fala em Apocalipse 20, versículo 8, tá certo? Então esse mar de nações vai providenciar, através dessas nações, surgirá então o anticristo. Como ensinei na videoaula anterior, do capítulo 12, existirá no governo do anticristo, representado nesses 10 chifres,
ou seja, 10 blocos de nações. O mundo inteiro, as 194 nações que existem no planeta Terra, vai ser organizado nesses 10 super blocos de nações, super nações. Eu expliquei ali que já existem 3 blocos formados. Um é a União Europeia, com 27 nações. Algum tempo atrás, a escatologia queria que fosse os 10 países da União Europeia, mas cada dia foi entrando mais, foi entrando mais. Bom, a Inglaterra acabou de sair da União Europeia, e então aquele número ali dos 27 países da Europa sempre está em constante ou aumento ou diminui. Então não é as nações da Europa que formam esses 10 chifres, elas formam um bloco de supernações ali com uma moeda única, etc. Então o primeiro bloco que já existe é a União Europeia. O segundo bloco que existe já é o NAFTA, que inclui Estados Unidos, México e Canadá. Aqui na América do Sul existe também outro bloco chamado Mercosul, encabeçado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e outros membros que não são tão influentes. Mas o mundo de 194 nações será dividido e distribuído nesses 10 blocos aqui, representando essa besta com 10 chifres na cabeça. Se você ver a capa desse vídeo, você vai gostar até da ilustração que eu consegui para representar. Elas não são tão precisas, as ilustrações, mas ajuda a lançar luz na mente para que você possa entender ou com gravura, com a imagem, com o desenho, com a ilustração, ou com o texto, ou com a minha fala que eu estou explicando para vocês aqui. Então vai surgir ainda logo outras nações, e essa mesma imagem aqui de Apocalipse 13 com 10 chifres representada lá em Daniel, naquela imagem de Nabucodonosor com os pés da imagem com os 10 dedos. Eu já expliquei isso aqui na aula anterior. Os 10 dedos são também representados nessas 10 supernações, e eu falei ali dos polegares do pé direito, pé esquerdo. Eu disse que há uma grande possibilidade que o dedão do Oriente seria a China, né, uma nação forte que vai dominar o bloco ali do Oriente, e quem sabe os Estados Unidos seria o dedão polegar do pé do Ocidente aqui, porque o mundo vai ser dividido em Oriente e Ocidente. Já é dividido, mas nessa época vai ter muito mais visualização, ou seja, vai ter muito mais aparência, esse tipo de administração em 10 blocos de supernações. E as 7 cabeças, essa besta, essa fera, esse animal que sai das nações, tem 7 cabeças, e as 7 cabeças representa a Roma, que vai reaparecer, vai ser revivificada, enfim, vai ressurgir esse império romano que a gente fala tanto dele, conhece tanto, porque Roma ainda na atualidade segue lá no mesmo lugar, edificada sobre 7 montes. Então dali nós conseguimos tirar essa informação, que as 7 cabeças é o ressurgimento de Roma como um poder religioso muito forte, e as 10 nações, os 10 blocos de supernações, então o poder político. Dessas nações, desse sistema religioso e político, que vai aparecer um homem, tá, que vai ter força suficiente dada por Satanás para fazer muitas coisas, organizar essa terra, dar soluções econômicas, soluções de saúde, soluções de educação, mas a partir dos momentos ali que ele começa a intensificar, vai exigir adoração, vai exigir a sua marca, o seu número, vai ficar bem difícil para aqueles que estiverem vivendo na terra nos dias do governo do anticristo. Ainda bem que é um governo limitado de apenas 7 anos.
E a coisa vai ficar intensa, vai ficar preta mesmo, como diz em português, a partir dos 3 anos e meio, então, quando ele vai perseguir Israel fortemente. E a igreja do Senhor aonde estará? A igreja será arrebatada momentos prévios a essa grande perseguição que haverá, essa grande tribulação que haverá na terra nos dias do governo do anticristo. Então você não tem que se preparar para não passar pelo governo do anticristo, você tem que se preparar para subir no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja pode ser iminente, pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer instante, e você precisa estar preparado com a tua vida em ordem diante de Deus, para que você possa subir no arrebatamento da igreja. Aqui vamos ver a verdadeira revelação do caráter do anticristo, né? Os 3 anos e meio atrás, na grande tribulação, ele atuava pacificamente, principalmente com Israel, fez o papel de amigo de Israel, até fez um pacto com Israel, permitiu Israel construir o terceiro templo, o templo do milênio, mas exatamente lá no meio da grande tribulação dos 3 anos e meio, ele vai querer entrar no templo e vai exigir adoração, e aí então vai ser o momento que Israel não aceitará mais esse pacto, esse convênio feita com o anticristo. Então será Israel a única nação da terra durante a grande tribulação que vai ser contra o anticristo, e por isso vai se levantar contra Israel, contra o povo de Deus, uma perseguição que nunca aconteceu em nenhum evento, em nenhuma guerra semelhante aconteceu na terra. Por isso, afirmamos que isso aqui é profético, isso aqui não é história, não aconteceu ainda, acontecerá. Primeiro, para que aconteça o que estamos falando aqui, tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Porque cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, pelo fato que a igreja ela tem o papel de uma noiva, e uma noiva não poderia estar com suas indumentárias, sua vestimenta, suas joias, passando por um momento assim delicado. Igual que tem um louvor que se canta: incendeia, Senhor, a tua igreja. Eu não consigo cantar esse louvor. Para mim, ele está falhando com a montagem do texto que foi colocado essa música em cima, porque fala de uma noiva primeiro vestida de branco, depois está pedindo para incendiar a igreja. A pessoa que fez esse louvor não fez bem feito, está com essa falha. Como pode pedir para Deus incendiar a sua noiva, que ela está de branco, vai ficar completamente cheia de picomão, cheio de fumaça, cheirando a fumaça preta por causa do incêndio. Então tem muitas músicas que se cantam nas comunidades, nas igrejas, que precisa ser revista porque não tem conteúdo teológico, não encaixa o que estamos cantando, pedindo para incendiar uma noiva. A pessoa que está de ouvinte na igreja, ela vai buscar a porta de escape para sair daquele lugar, porque não vai entender o que significa isso. Então, temos que ter muito cuidado com os símbolos, muito cuidado com as interpretações literais e as interpretações simbólicas, que o livro de Apocalipse está assim. Versículo 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Aqui vai falar de 3 animais: pés como de urso e boca como de leão. Então esses 3 animais aqui. E deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Olha só, Satanás estará na terra. No capítulo 12, nós terminamos ali vendo que ele se levanta na areia do mar. Ele está na beira, ele está aparecendo, ele está visível, e agora ele está aqui no capítulo 13, entregando o dragão, o Satanás, a antiga serpente, o diabo, está entregando o seu poder e também o seu trono
e uma grande autoridade para a besta, para o anticristo. Aí, como nós vamos entender esses animais aqui? Tá? É a mesma besta ali do que nós vimos no capítulo 1, é o mesmo anticristo. Tá? O leopardo, fala do leopardo, os pés do urso, a boca do leão. Esses três animais representam três impérios que houve sucessivamente. O babilônico, representado pelo leão, o medo persa pelo urso, e o grego é representado pelo leopardo. E o quarto império, ou quarto governo, será o do anticristo, né? Com toda essa base que o sustentará, com todas estas nações que o apoiará. Esses animais representam que o anticristo será tipo o leopardo, rápido, veloz, conquistador, incansável. Os seus pés como de urso, fala da estabilidade, da consolidação. A boca do leão fala dos rugidos de blasfêmia, ameaças e matança que essa besta vai proferir contra Deus e vai proferir contra o céu, ou seja, contra o tabernáculo de Deus, aqueles que moram no céu. Então não esperem que surja algo bom da boca do anticristo. Não haverá nada bom nele, não haverá nada de verdade nele. Ele atuará, ele enganará, ele vai seduzir as nações, ele será rápido, veloz, conquistador, incansável, terá estabilidade, consolidação, e os seus rugidos de blasfêmias e ameaças e matança. Satanás dará para o anticristo o seu poder e o seu trono. Nós vamos ver aqui no capítulo 13 muitas coisas que Satanás vai imitar a Deus. E aqui está a primeira: como o Pai, Deus Todo-Poderoso, deu o poder ao Filho, Satanás também trabalha assim, imitando a Deus. Ele é um imitador. Claro que tudo que ele faz é falso, tudo que ele faz é mentira, tudo que ele faz é para prejudicar, para colocar tropeço no caminho dos crentes. E, inclusive, Paulo diz que ele é capaz de se transformar num anjo de luz. Ele tem aquele hino também antigo que diz que ele usa sapatinho de algodão e ele entra aí dentro das congregações caladamente, em silêncio, e fica lá assistindo, porque ele está no corpo de uma pessoa. Mas se essa igreja está ungida, se esse templo ali, se esse púlpito tem a presença de Deus, tem a glória de Deus, com certeza esse demônio há de se manifestar, e o ministro que está ali pregando, ministrando, falando, terá chance ou a autoridade para expulsar esse demônio que entra dentro dos templos para perturbar, para trazer, chamar a atenção para si, para causar susto em algumas pessoas. Então é isso aí. Versículo 3. Então vi de sua cabeça como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Outra imitação de Satanás com essa atitude do anticristo. Ele vai ser ferido, tá? Tipo assim, a morte e a ressurreição, como foi com Jesus. Jesus foi ferido, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então o anticristo vai ser ferido, muito imitando a Cristo, né? E toda a terra vai se maravilhar com isso, toda a terra vai visualizar isso. Será transmissão direto via satélite por todas as redes de comunicação. Quem sabe o anticristo terá o seu canal exclusivo, certo? Que vai entrar nos canais das nações, em cada língua, cada povo vai ouvir o anticristo. E todo mundo vai ver que ele, mesmo ferido de morte, quase morreu, vai ressurgir como Cristo ressurgiu da tumba, como Cristo ressuscitou. O anticristo novamente aqui é a segunda vez que nós estamos percebendo que ele está imitando as coisas do Pai, as coisas do céu, as coisas de Jesus. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos ver o versículo 4.
e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Impressionante, isso aqui é impressionante. Que vão adorar os homens da terra, desse momento, dessa grande tribulação, dessas nações que estarão vivas ali na grande tribulação. Eles vão adorar o dragão, adorar o próprio Satanás, né? Hoje já existe culto a Satanás. Hoje, inclusive lá em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, tem o templo de Satanás, os sacerdotes de Satanás, os cultos de Satanás, a Bíblia de Satanás, enfim, tudo para cultuar esse personagem que desde muito tempo antes da criação do mundo, ele já queria ser adorado, e ele queria colocar o seu trono nas mais altas estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. E ele conversa com os anjos, e aqueles anjos foram iludidos, foram enganados e tiveram que ser expulsos ali do Monte Santo e foram derrubados para fora, ficaram no espaço sideral, ficaram nas regiões celestes, de onde eles têm ali o seu ninho, o seu controle, o seu escritório, e de lá então eles ficam andando pela terra, como ele mesmo confessa, Satanás, a Deus, quando Jó, no livro de Jó ali, por 2 vezes Deus vai perguntar: de onde vem, o que você está fazendo? Ele diz: eu estou dando volta na terra, né? E Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer que ele anda como um leão também ao redor de cada um de nós, buscando uma brecha para poder entrar e devorar. Mas graças a Deus que nós estamos revestidos, nós estamos cobertos, nós estamos protegidos com o sangue, com as armaduras de Deus, com o nome de Deus, com a cobertura do Espírito Santo, e ele não pode nos tocar. Você devia dizer isso: ele não pode me tocar, porque eu sou filho de Deus. Ainda que ele anda como leão rugente ao redor, mas também o anjo do Senhor acampa ao redor para livrar aqueles que temem ao Senhor. Estou falando aqui então no versículo 4, que adorarão ao dragão, adorarão a Satanás, porque deu sua autoridade à besta. E vão adorar também a besta, vão adorar também ao anticristo. Como está dizendo aqui, também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Né? Nesse escalão aqui, é só ele, dessa laia, desse tipo, dessa estirpe, somente ele que tem esse poder infernal, esse poder satânico, esse poder do dragão. Semelhante a ele, é só ele mesmo, né? Faz aquele trio ali, aquela trinidade satânica: o anticristo, o dragão e o falso profeta. E logo quando Jesus baixar na terra, Satanás será preso e os outros 2 serão lançados dentro do lago de fogo, sem nenhuma pena, sem nenhuma misericórdia, porque eles são realmente uma besta, eles são realmente uma fera que vai pronunciar arrogâncias e maldições contra Deus, contra o seu tabernáculo e contra aqueles que moram ali no céu. Impressionante que terá gente, hoje, né, já tem gente para todo tipo e gosto, que adoram coisas que não se movem, coisas que não falam, coisas que não caminham, né? Adoram animais, adoram, sei lá, tem tanta gente adorando tantas coisas e não conhece o único Deus verdadeiro que merece nossa adoração. Aquele que criou os céus e a terra, ele merece a tua adoração, ele merece o teu culto, ele merece a tua obediência, e você, estando com ele, você vai viver melhor. Então aproveita esses momentos de crise que estamos vivendo com a tal da pandemia do Covid-19 para consertar a tua vida com Deus e conhecer esse Deus impressionante, esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus fiel. Versículo 5: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Isso aqui eu quero dar muito ênfase. 42 meses não é simbólico, é literal esses 42
42 meses. Essa arrogância e blasfêmia, esse é o verdadeiro caráter do anticristo. E no fundo, o espírito dele já chegou, já está entre nós, né? Tem muita gente arrogante, tem muita gente blasfemando Deus, inclusive culpando Deus, achando que Deus tem a culpa da pandemia. Claro, os homens fizeram o que quiseram, né? Agora vem as consequências e Deus não tem culpa de nada. Deus continua no controle de tudo. De muitos o Senhor tem guardado, de muitos o Senhor tem livrado dessa Covid, mas tem outros que, pelo caminho tão injusto que estão vivendo, pelo caminho tão cheio de maldade, lamentável, chegou a morte e eles não estavam preparados, porque viviam uma vida de promiscuidade, uma vida cheia de pecados, uma vida cheia de erro e ainda uma vida cheia de blasfêmias e arrogância contra Deus. Deus não vai ter misericórdia de ninguém assim. Deus tem misericórdia do simples, do humilde, daquele temeroso, daquele que busca dele a redenção, o resgate. Esses 42 meses, em outros textos vai falar que é 3 anos e meio, outros textos vai falar que é 1260 dias, tá? É a mesma coisa. Outro texto vai falar, eu já expliquei, 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. Tá? Os dias do calendário hebraico era 360, não 365 como o nosso. Então, se você divide aí, multiplica, vai dar exatamente esses 42 meses, 1260 dias. O período da atuação do anticristo é limitado. Esse período feroz ali que ele vai revelar o seu verdadeiro caráter, sua verdadeira personalidade será de 42 meses, do meio para o fim, já na última semana de Daniel, como está profetizado no livro de Daniel. As primeiras 3 semanas, os primeiros 3 anos e meio, ele vai ser aquele tipo assim, parece um líder pacífico, parece um líder inteligente, parece um líder amoroso, e Israel vai ser o primeiro a ser enganado por ele, porque Jesus já veio e eles ainda estão esperando. Então, quando se manifestar esse homem do pecado, esse anticristo, eles vão dizer, esse é o Cristo, vamos fazer pacto com ele, vamos, com a sua autorização, construir o 3º templo, e vão se dar mal no meio da grande tribulação, terão que romper o acordo com ele, e ele então mostrará sua verdadeira identidade, que é de uma besta fera, tá certo? De uma besta fera. Então, por favor, não fique dizendo que foi Hitler, Mussolini, que foi qualquer outro, Hugo Chávez, não, que foi o Fidel Castro, não, esses personagens foram homens cruéis sim nas suas atuações, mas não é nada comparado com o que será o anticristo. Também não, por favor, não diga que é lá o presidente da França. Não é também nenhum do Brasil e não é também nenhum dos Estados Unidos. Tenha por certo que não é nenhum desses que todo mundo está falando. Macron não é anticristo, né? Macron não é anticristo. O genro do Trump não é anticristo. Não é anticristo. Não é. Não acredite assim. Não pense assim. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, olha só, para difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo, ou seja, o céu, a saber, os que habitam no céu, contra os anjos, contra a igreja que já estará habitando lá nos céus, nos 7 anos das bodas do Cordeiro. Ele vai blasfemar contra Deus, contra o céu e contra a igreja que foi arrebatada. Então, olha só o atrevimento, a petulância desse personagem chamado Anticristo. Por isso o seu nome é bem dado, anti-Deus, anticristo, anti-verdade, anti-tudo, anti-paz, anti-amor. Ele é tudo, ele é o contrário de tudo isso.
é contrário ao que Cristo ensinou. Cristo foi pacífico, Cristo foi maravilhoso, Cristo foi poderoso e ele quer imitar a Cristo. Por isso nós vamos ver que ele vai se manifestar aqui com outras coisas imitando a Cristo. Versículo 7, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos. Os santos são aqueles que estão na grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, o número da besta. Eles estarão lutando ali para passar pela grande tribulação, vão acabar sendo mortos pelo anticristo. O anticristo vai vencer essas pessoas, elas vão ressurgir depois no final da grande tribulação, chegarão no final das bodas do Cordeiro ali no céu, trazendo palmas brancas nas suas mãos, simbolizando a vitória, mas eles vão sofrer muito. Então, o escape é agora, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Jesus está oferecendo esta salvação tão grande, tão maravilhosa, que ele realizou por nós ali na cruz do Calvário. Então, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Os que não aceitarem a marca da besta sofrerão perseguições do anticristo, e ele matará os santos dessa época da grande tribulação e os vencerá. Mas aquele que aceitar a marca da besta já não tem mais salvação. Então vai ser bem complicado, por isso vale a pena manter você fiel ao Senhor agora. Versículo 8: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Impressionante, né? Pedro foi quem viu que Jesus tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então, olha só, não foi um fracasso a morte de Jesus. Não, era um projeto, era um plano. Vindo o cumprimento dos tempos, Jesus nasceu de uma Virgem Maria numa cidade pequena, tudo profetizado pelos profetas com muita antecipação, tá? E tudo, cada detalhe, o nome dele, o lugar que ia nascer, o que ele ia comer, como ele seria famoso ou não, se ouviria na praça sua voz ou não, faria milagres ou não, tudo isso foi profetizado pelos profetas com muita antecipação. Então não foi um acidente, não foi. Ele já estava programado dessa maneira antes da fundação do mundo. Antes que você fosse criado, antes que esse mundo fosse organizado e criado, tudo já estava planejado pelo Deus soberano que controla esse universo. Então não foi uma explosão, Big Bang, não foi um acaso que surgiu a raça humana, foi propósito de Deus, criado por Deus. Aleluia, glórias a Deus por isso. Então vão adorar ele, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. Você que está me vendo por primeira vez e não sabe o que é isso, pergunte para alguém aí que na sua cidade o que significa ter o meu nome escrito no livro da vida. Você precisa ter o teu registro de nascimento ali no céu, tá? Você nasce 2 vezes. Se você nascer 2 vezes, você vai morrer uma só. E se você nascer só uma, você vai morrer 2 vezes. Olha só, entenda esse mistério. Se você nasceu fisicamente em alguma data de algum ano, se você nasceu uma só vez, você vai morrer 2. Você vai morrer fisicamente e espiritualmente. Agora, se você nasceu fisicamente em alguma data de qualquer ano, de qualquer calendário, e nasceu outra vez do Espírito, nasceu para Deus, nasceu no Evangelho, você vai morrer só uma vez. Você vai morrer só fisicamente. E a morte, a segunda morte, você não vai passar por ela, porque você vai viver a eternidade com Deus. Então tem muita gente que não sabe disso, que o seu nome tem que estar
registrado no livro da vida. Aí ele está registrado nos clubes, né? Lions Club, está registrado em sociedades secretas e o seu nome está figurando nas praças da cidade, o seu nome está nos livros de história, mas não está registrado no céu. Então prefira ter o seu nome registrado no céu que ter o teu nome numa rua, numa avenida da cidade. É muito mais importante que o teu nome esteja registrado no livro da vida do Cordeiro, como a gente acabou de ler aqui no versículo 8. Se alguém tem ouvido, ouça. Por isso nós vamos ver essa expressão várias vezes, pelo menos 8 vezes dentro do livro de Apocalipse. Se você tem ouvido, ouça. Se você tem ouvido, coloque atenção. Se você tem ouvidos e orelhas e está funcionando e você não é surdo, preste atenção nessa mensagem. Preste atenção nessa palavra. Não vai que você seja enganado pelo anticristo. Satanás não quer que você ouça uma videoaula como essa. Satanás vai fazer de tudo para você dizer assim, eu não tenho tempo, é uma videoaula muito extensa, eu vou só olhar um pouquinho. E aí chega no meio, perde o melhor e fica ali com aquele erro, com aquela teologia que você adquiriu de alguma seita, de alguma religião por aí, e você está com aquele ensinamento errado e achando que vai funcionar, achando que vai dar certo. Não, você precisa se libertar desses ensinamentos errôneos, dessas teologias que você adquiriu durante a tua vida e agora pegar aqui a palavra de Deus e dizer, eu vou viver essa palavra, eu vou ler essa palavra, como João foi convidado para devorar, para comer o livrinho, lembra? E quando você assimila esse livro aqui, você está comendo ele, se alimentando dele. Não há melhor alimento para a tua alma que estar aqui ouvindo essa palavra, porque essa palavra tem poder e eficácia para transformar a tua vida. Você tem ouvido? Então ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Não deixa passar a chance, a oportunidade, o tempo de aprender coisas novas e maravilhosas. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, aqui será absoluto. Se é cativeiro, é cativeiro. É prisão. Não terá misericórdia, não terá como recorrer. Eu vou num tribunal superior, eu vou num tribunal de segunda instância, primeira instância, terceira instância. Não tem como. Foi destinado à prisão, preso será. Foi destinado à espada será morto. Não tem como recorrer. Como hoje, né? Tem tantos tribunais, 1, 2, 3 tribunais em cada estado, em cada capital, em cada cidade importante, e as pessoas cometem os seus erros e depois apelam através dos ministérios, através da polícia, através do advogado, para defender a sua causa, para não ser tão severamente punido. Mas aqui está dizendo, aquele que for destinado ao cativeiro vai ser destinado ao cativeiro. Aquele que for destinado à espada será. Não tem pena e não tem retrocesso. Não tem misericórdia nesse tempo da grande tribulação. Passando agora para a segunda besta. Então, os 10 primeiros versículos falou do anticristo, agora vai falar do falso profeta. A segunda besta que emerge da terra, o falso profeta. Apocalipse 13, 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Olha só, já começa do versículo 11 aqui, as coisas que ele quer se parecer com as coisas de Deus. Possuía 2 chifres, apenas parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Não é assim? É bem assim. Então Jesus aqui no livro de Apocalipse é o verdadeiro cordeiro. Até você pode colocar escrever ele ali, na minha Bíblia está escrito cordeiro com letra maiúscula. Jesus é o cordeiro. Esse falso profeta tem cara de cordeiro, tem o chifre de cordeiro, mas quando ele abre a boca, é boca do quê? É boca de dragão, é boca de blasfêmia. É boca com arrogância,
é boca com blasfêmia. Então essa é a verdadeira identidade. Não se engane, não se engane. Nós temos que, no momento, filtrar. É exato, filtrar. Tem muita gente dizendo assim, eu assisto um personagem aí emblemático da televisão ou do YouTube, mas eu tiro as coisas boas, né, a carne, e deixo o espinho. Por que fazer isso? Eu gosto tanto de peixe, não sei se você gosta de peixe, só o peixe ali no frito, cozido, assado, é que você tem que tirar o espinho. Mas na questão de culto, na questão de ouvir, na questão de aprender, na questão de seguir alguém, siga alguém que seja puro, siga alguém que seja de influência positiva, siga alguém do bem, ouça mensagens que edificam. Eu quero tirar ali o personagem tem algumas coisas boas, mas se tiver uma coisa ruim, você vai querer pegar o bom e deixar o espinho. Não tenha esse sacrifício, não tenha esse trabalho. A palavra do Senhor, o que eu estou te ensinando, aqui é carne pura. Aqui você não vai dizer, isso é espinho, isso eu não vou ouvir o que ele está dizendo. Isso é mais ou menos, isso não é tão assim. Por que esse sistema de teologia? As pessoas querem escrever um comentário, mas só para dizer, eu acho, pastor, que você não ensinou certo. Eu acho que você disse algo que não é assim, não é tão assim. Eu não estou falando aqui carne com espinho, eu estou falando carne pura, tá? Já que tem essa figura de linguagem, eu consigo comer a carne e tirar os espinhos. Faça isso na tua cozinha, no restaurante, faça isso com o teu almoço, com o teu jantar, mas aqui, na questão de ouvir, de aprender com alguém, você tem como filtrar e dizer, eu só vou ouvir a partir de agora pessoas inteligentes, pessoas que me ensinam e me levam e não me enganam, não me seduz. E as grandes igrejas, cuidado com elas. Aqueles que se dizem apóstolos, cuidado com eles também. Porque por trás tem muita coisa errada. Então como é que tu vai conseguir tirar coisa boa de uma fonte que está jorrando coisa ruim? Então tome muito cuidado. Você é a igreja. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Você tem que conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. E a verdade é Jesus. Essa é a verdade, a única verdade que liberta é Jesus. Então não fique aí, eu vou ver aqui dentro desse grupo, nesse site, dessa seita, para ver se não tem alguma coisinha que me explique, que eu possa entender. Você corre um grande risco de cair na lábia de certas pessoas que têm uma lábia aí, né, uma sedução. Cuidado para não ser enganado por esse tipo de profeta, por esse tipo de apóstolo, por esse tipo de pastor, por esse tipo de mestre. Cuidado com os mestres. Mestre para mim é só Jesus. Apóstolo para mim é só os 12 apóstolos do Novo Testamento. E o demais o Senhor chamou com outras funções, com outros ministérios dentro da Bíblia Sagrada. Aleluia! Então essa outra besta é o falso profeta que emerge da terra. A primeira emerge das nações, do mar. Essa vai sair da terra. E a terra é a terra de Israel. Tá? Novamente aqui há uma tentativa de imitar a Cristo, o verdadeiro cordeiro. Esta besta aqui, do versículo 11, tem 2 chifres parecendo cordeiro. O cordeiro em Apocalipse, com letra maiúscula, C maiúsculo, é símbolo de Cristo. A besta que da terra se faz parecer com Cristo. Né? Principalmente os 3 primeiros anos e meio. Vai ser um namoro ali, né, com Israel. Possivelmente tem que ser um judeu. Tem que ser um judeu. Eu disse em aulas anteriores que possivelmente o anticristo seja um judeu da tribo de Dan, e o falso profeta teria que ser um judeu, porque o propósito maior é enganar Israel. Tá? Israel vai ser a principal vítima, Israel será o principal protagonista que vai receber
esse engano dos dois ali, do anticristo e do falso profeta. As demais nações já estão adorando a Satanás hoje, já estão a serviço de Satanás hoje, mas Israel está esperando o seu Cristo. E quando aparecer esse pseudo-Cristo, esse anticristo, eles vão apertar a mão, fazer pacto, fazer convênio, vão caminhar junto por 3 anos e meio, mas só vai ser esse aspecto de cordeiro, mas quando abrir a sua boca, é boca aberta de dragão. Já viu você alguma pessoa assim? Você olha de longe, não, está bem vestida, parece uma pessoa decente, mas quando abre a boca, ela praguejeia, ela murmura, ela xinga, ela chama palavrão. Então ela não conheceu a Cristo, ela não teve uma mudança na sua vida, ela não teve uma libertação, ela está amarrada com esses vícios, amarrada com essas linguagens profana, promíscua, precisa se converter. Então, as aparências enganam. Aqui temos 2 figuras, nessas 2 bestas feras, que vai enganar o povo de Deus, o povo de Israel, e muita gente vai ser seduzida por eles. Tá certo? Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O profeta vai dizer, o falso profeta vai dizer, olha, vocês não viram pela televisão, pelo satélite, vocês não viram as imagens que foram projetadas, que ele estava ferido, ele estava como morto, mas através do poder que a gente tem, ele ressurgiu, ele se levantou. Então adorem eles, sirvam a eles. Esse é o verdadeiro Messias que vocês estão esperando, e o povo vai cair na conversa, o povo vai ser iludido com esse profeta que vai fazer de tudo. O propósito dele principal é apenas esse: fazer que o anticristo seja colocado numa posição de Deus. Essa é a função do falso profeta. E ele vai ter muito poder dado por Satanás para operar, como vai dizer o versículo 13, opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Jesus não fez isso, verdade? Não, Jesus não fez descer fogo do céu nenhum. Jesus secou uma figueira, Jesus expeliu demônios, Jesus ressuscitou, Jesus tocou em leproso, Jesus multiplicou pão, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus se transfigurou, mas ele não fez descer fogo do céu. Mas o falso profeta, ele vai querer talvez imitar o Elias do Antigo Testamento, né? Elias não fez isso? Elias fez. Elias fez cair fogo do céu, e o anticristo, o falso profeta, vai imitar muito bem. E por isso que o povo vai ficar seduzido por ele, apaixonado por ele, por causa desses sinais que ele vai fazer. Outra vez, imitando a Cristo. Cristo sim fez muitos sinais, Cristo sim manifestou a glória do Pai. Versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então vão fazer uma imagem, uma estátua muito grande, aqui não dá a descrição do tamanho, e depois vai entrar o Espírito nessa imagem, e essa imagem vai falar. Muitos anos atrás falaram que era a televisão, tá? Que era a imagem do anticristo. Depois surgiu a internet, falaram que é a internet. Estamos analisando o versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então muita gente acreditava no passado que essa imagem do anticristo seria a televisão, né? Todo mundo tem uma televisão, então ele estaria na casa de todo mundo. E outros afirmavam que seria através da internet. É claro que existe também essa possibilidade
de o anticristo se comunicar através da internet com o mundo inteiro, né? E vai fazer como uma interferência no que estão assistindo na internet para ouvir a voz do anticristo. E como eu estava falando na parte anterior do vídeo, tem um projeto de projetar imagens holográficas no espaço, no céu, né? Em diferentes partes da Terra. Os satélites vão produzir a imagem e vão produzir o som, e as pessoas ouvirão, por exemplo, aqui no sul do Brasil, uma imagem de uma escala muito grande seria visível em todos os estados do sul do Brasil, quem sabe o outro no centro, quem sabe o outro no norte. Então todo mundo visualizaria o anticristo em cada nação nesse formato, dessa projeção feita com os satélites, dessa imagem do anticristo. Possivelmente seja isso, possivelmente seja uma imagem feita de metal, de pedra, qualquer outro material que entra, se incorpora nela o demônio e ela fala com as pessoas. Então são coisas profundas, são coisas assim que você tem que colocar a sua atenção para aprender isso de uma vez por toda e não ser seduzido quando isso acontecer. Se você já é cristão, já é convertido, você não estará aqui na terra, mas muita gente não conhecerá Cristo até esse evento, então vão ter que passar por isso. E feliz daquele que está recebendo a instrução agora para poder ser prevenido e precavido para não fazer parte desse governo, desse momento, dessa história tão cruel que existirá na terra. Vai seduzir os habitantes da terra, tá? Eu estou falando que vai ser feita uma imagem. Eu falei aqui todas as possibilidades. Possivelmente seja uma imagem como nós conhecemos, uma estátua, certo? Grande, em algum lugar, em alguma capital, certo? Pode ser assim, pode ser através da televisão, pode ser através da internet, ou pode ser através dessas imagens holográficas que já estão fazendo ensaios. Você já viu algumas coisas aí na internet, de alguns pontinhos, algumas coisas já estão sendo feitas em ensaio para quando chegar então o governo do anticristo, seja esse o meio de comunicação massivo, cada um ouvindo no seu idioma simultaneamente para o mundo inteiro. Essa será então a grande estratégia do anticristo para controlar o planeta Terra. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então olha só, foi dado fôlego, foi dado vida a essa imagem. Eu não consigo acreditar. Acredite, é a verdade. Vai surgir, vai acontecer. Ainda que você não acredite, vai ser assim. Isso aqui é profecia, isso aqui não é ilusão, isso aqui não é uma enganação, isso aqui não é uma ficção, isso aqui não aconteceu ainda. Como tem muita gente achando que isso aqui é história, querendo atribuir essas bestas a personagens que já existiram. Não se iluda, não se iluda. Isso ainda vai acontecer. E nós já dissemos aqui quando isso vai acontecer. Quando que vai acontecer? A todos os pequenos e aos grandes, versículo 16, aos ricos e aos pobres, aos livres e aos escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aqui então inclui todo mundo, 6 tipos: pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos. Terão uma marca na mão. Ontem eu vi na televisão um jornalista com apenas um braço, e o braço esquerdo, o direito era apenas um toco aqui, cortado aqui bem na dobra. Então, se vai ser marcado na mão direita, esse que eu vi ontem, esse repórter, não teria como colocar na mão direita, teria que ser colocado na esquerda.
E muitas pessoas vão ser mutiladas, perdem o braço durante a sequência da história. Então o mais provável é que seja na fronte, na testa, não visível aqui, não assim como a tatuagem sobre a pele, ou que vai ficar uma cicatriz, mas no osso, gravado atrás da pele, tá? Atrás desse couro grosso que a gente tem aqui na fronte, no osso. Então não será visível o olho nu, apenas com o laser poderão fazer então a leitura desse código. Será tipo um código de barra que as pessoas terão gravado na sua fronte, né, com a sua identidade, e tudo vai girar em torno daquela inscrição ali, daquele registro ali. Então não vai nem precisar ter dinheiro, vai no mercado, passa a pistola, desconta o dinheiro, vai fazer um documento, pega ali com a pistola, lê o teu documento que vai ter o teu registro. E o anticristo vai colocar o número dele ali, que é 666. Esse é o número do anticristo, o número do homem, já que o homem foi criado no sexto dia. Então ali tem os 3 vezes 6, 666, 666. Para quem conhece um pouco de numerologia bíblica, você vai ver que o número de Cristo é 888. E Satanás, novamente, tratando de imitar, tratando de ter algo parecido, o número dele é 666. Se você não aconteceu o arrebatamento da igreja, ou acontecer você perder o arrebatamento da igreja e tiver que cruzar pela grande tribulação que vem em seguida, que vem em sequência, se você aceitar essa marca, esse número, você não terá mais salvação. Se você perdeu o arrebatamento da igreja, está passando pela grande tribulação e não aceitar o número, ainda você vai ser salvo lá no final. Você vai morrer, sofrer, mas vai ser arrebatado no final e chegará no céu no final da boda do Cordeiro. Tá? Agora, se você estiver ali, são 7 anos, imagine bem, a pandemia, quanto tempo que estamos na pandemia? 5 meses. Dia 26 de março morreu a primeira pessoa de Covid aqui no Brasil, de coronavírus. Então faz 5 meses, hoje é segunda, quarta-feira, dia 26, vai fazer 5 meses que nós estamos cruzando a pandemia. Está difícil? Está difícil. Mas a grande tribulação não é nada comparado com a pandemia. Então tem que se escapar em Cristo agora. A saída é Cristo. Porque se fosse assim, 7 meses, você consegue fugir, escapar, se esconder. 7 meses, comer raiz, comer folha, comer caça, comer coisa do mato. Mas são 7 anos. Se você não tiver a marca, essa identificação na tua fronte, você não pode comprar uma dúzia de ovos, nada. Você não pode comprar nem vender. Imagina. Então, para comprar e vender, terá que ter o sinal e a marca da besta. E se tiver o sinal da marca da besta, aí não tem mais como ser salvo. Vai ser morto, porque todos morrerão por causa dessa marca no final da grande tribulação. Todos aqueles que tiverem a marca morrerão, tá certo? E então vale a pena a gente conhecer isso profundamente para não perder o arrebatamento da igreja, para não ser enganado, para não ser tomado como vítima, porque faltou conhecimento, faltou instrução. Então eu volto a dizer aqui, não estou aqui para condenar nenhuma sistema religioso que tem ensinado isso tanto pela televisão, pela internet, mas eu peço que você verifique bem para você não ser iludido com qualquer coisa que está aí rolando na internet. Tenha cuidado, abra bem os olhos para você não ser vítima de um engano também já nessa época. Versículo 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. O que se sabe é que é número de homem porque o homem foi criado no dia sexto, né? Mas por que 3 vezes 666? Quem sabe para reforçar a trindade
satânica, né? Assim como existe Pai, Filho e Espírito Santo, também existe uma trindade satânica. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Tudo imitando, mas eles não conseguem permanecer por muito tempo nessa imitação, porque logo revelam o seu verdadeiro caráter. Aquele cordeiro que a gente acabou de ver, que tem 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas quando abre a sua boca é voz de dragão. Então eles não têm como ficar por muito tempo demonstrando coisas que eles não são. Só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que foi genuíno, foi, aleluia, foi perfeito, foi certo, foi sério, foi fiel, foi grande, foi maravilhoso e está ao nosso lado para interceder. Eu vou te pedir uma coisa, finalizando esta transmissão: não fique calculando pelo número das letras, porque tem alguns personagens como Hitler, Adolfo, Mussolini e tantos outros, e Fidel Castro e sei lá quem mais, que as pessoas acham que eles já foram essa besta do Apocalipse. E a conta é feita da seguinte maneira: eu vou ensinar para você, você pode fazer o cálculo, mas não fique muito, muito interessado em conhecer isso. As letras, olha, do A ao I representam os números 1 ao 9. As letras do J ao S representam os números 10 a 90, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. As letras de T a Z representam os números de 100 a 500. 100, 200, 300, 400, 500. Aí eu até fiz a conta do meu nome. O T representa 100, o E representa 5, o O representa 50, o F representa 6, o I representa 9, o L representa 20, o O representa 50, daria um total no meu nome então de 240, né? Muitos usando essa regra que eu acabei de falar. Se você quer pausar o vídeo, escrever num papel aí para você fazer os cálculos que você queira, mas aí você vai começar, vai somar Hitler, vai somar de Nero, vai somar de César, vai somar da Visa, né, o cartão Visa, vai somar da ONU, vai somar do que mais? Macron, vai somar de quem mais? O genro de Trump, vai somar o próprio Donald Trump, vai chegar a resultados, porque vai depender do idioma, o grego, do hebraico, do alemão, português. Cada idioma desse tem um número diferente para as letras. Então não é saudável você ficar somando e querendo achar que Coca-Cola, sei lá o que mais, Colgate, e achar que essas marcas têm alguma coisa a ver com Satanás, com a nova era. Some, nova era, pode somar, some. Bill Clinton, Bill Gates, pode somar, faça soma, mas não fique achando que tudo agora é da nova era, tudo agora é do anticristo. Nós estamos ainda na era da graça, nós estamos ainda com as portas da salvação abertas, nós estamos ainda pregando a palavra de Deus. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, você já não ouvirá mais os pregadores, né? Os pregadores que ficarem, que cometeram seus erros e perderam o arrebatamento da igreja, eles vão sofrer muito mais que o próprio Israel, porque ele vai dizer: puxa vida, eu sabia da verdade, mas eu seduzi as pessoas, eu levei elas a praticar o erro e eu fiquei. Olha só, que coisa mais cruel será isso. Um pregador da palavra perder o arrebatamento da igreja, isso vai ser muito cruel, muito, muito triste. Então, vamos ser humildes, vamos ser simples, vamos ser sinceros, vamos amar a verdade, vamos viver a verdade, vamos viver aquilo que agrada ao Senhor. Eu quero orar nesse momento, tá certo? Orar por você, quero orar por ti. Aleluia! Quantos precisam de oração? Amado Deus,
Finalizando esta live, Senhor, eu entro na Tua presença. Sim, Senhor, para clamar a Ti em favor da terra, para que aqueles que estão enganados, seduzidos agora, no século 21, no ano 2020, que a sua mente seja aberta com a Tua palavra, que eles, Senhor, possam amar a Tua palavra, entender a Tua palavra e se precaver, que este conhecimento, Senhor, venha libertar estas vidas que estão algemadas, presas no engano, preso e seduzido pelas seitas, Senhor, que resplandeça a verdadeira luz do Evangelho, que essa pessoa que me ouviu, que essa pessoa, Senhor, que assistirá esse vídeo na íntegra, possa ser abençoado por Ti, Senhor. Tu é um Deus maravilhoso, Tu é um Deus grande, um Deus poderoso, não há Deus tão grande como Tu. Tu pode todas as coisas. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por ter arrebatado João e levado ao céu e mostrado essas coisas que vão acontecer. Muito obrigado, Senhor, por eu conhecer a Ti, por ter esta salvação tão grande e tão gloriosa. E essa pessoa que há de ouvir, Senhor, e ainda não teve esse encontro com a verdade, esse encontro com Jesus, que ele possa ter antes do arrebatamento da igreja. Tenha misericórdia dessa pessoa, que ele venha reconhecer que o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio, já foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, e agora ele virá uma segunda vez para arrebatar esse povo que aceitou o seu sacrifício, a sua igreja que está espalhada pela face da terra. Abençoa, Senhor, esta live, abençoa esta família, esta casa que está ouvindo, Senhor, que ouviram desde a primeira live, desde o primeiro momento, tudo que foi ensinado aqui, que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Eu abençoo a vida deles agora em nome de Jesus. E prometemos, Senhor, com a Tua graça, voltar num próximo dia com mais uma lição, com mais uma videoaula para o nosso conhecimento. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos finalizando então mais uma transmissão. Foi feita em duas partes, porque aconteceu uma ligação. Eu já sei quem foi que me ligou. Me ligaram ali de Tomé, no sul do Chile, tá certo? Ele deixou uma mensagem, o pastor Maurício em Sulsa, o Joa, bem na hora que ele ligou, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo. Mas seja abençoado, pastor, Deus o bendiga muito. Depois vou baixar os dois vídeos, as duas partes, unir e subir no canal do YouTube. O canal está crescendo. No dia de ontem 10 pessoas mais se inscreveram ali. Se você que me vê esses vídeos chega até o final, agora eu te peço, colabore comigo se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você receber todas as minhas atualizações, tá certo? Se você puder compartilhar também, eu agradeço. Dar o joinha também é muito bom, muito importante. O canal vai crescendo dessa maneira. Se você puder compartilhar com mais alguém, enviar o link dessa videoaula, eu te agradeço também de todo o coração. E assim nós vamos crescendo e muitas vidas vão sendo edificadas e a graça do Senhor vai sendo multiplicada na vida de muitas pessoas. Boa tarde, Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus.